nosso querido Paulo Artung, que é a entidade representativa das empresas que atuam no setor de produção de celulose e afins. Agradecer de uma forma muito especial a presença como nosso debatedor aqui do nosso querido amigo Eduardo Trani. Eduardo Trani, que já exerceu inúmeras responsabilidades, assumiu, desenvolveu inúmeras responsabilidades no setor ambiental e que, particularmente agora, na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, é o responsável pelo capítulo Meio Ambiente aqui em São Paulo. Não só faz isso, como os dois, o nosso embaixador José Carlos, o nosso Eduardo Trani, estiveram agora lá no Egito participando da COP27. A nossa intenção, nesse momento que nós temos aqui, também destaco o secretário adjunto de Agricultura da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, doutor Orlando Melo Castro. Saúdo a Abralatas, na figura do nosso diretor executivo, do Guilherme, que representa o Cátilo, presidente da Abralatas aqui, e ao longo aí do nosso encontro eu vou declinar as inúmeras entidades que nos prestigiam, participam das entidades que apoiam, suportam as atividades da Frente Economia Verde, rigorosamente à frente pela implantação de normas tributárias, econômicas, de suporte à questão ambiental, que nós chamamos, a Frente da Economia Verde, organismo suprapartidário de diferentes constituições políticas e ideológicas, são os parlamentares que mantêm todos com o compromisso de buscar dar sustentabilidade econômica à sustentabilidade ambiental. Eu vou declinando depois, então, ao longo do nosso encontro, as demais entidades que estão aqui representadas e queridos amigos que aqui estão. Repito o que havia dito, mais uma vez agradecendo ao Eduardo Trani e José Carlos da Fonseca Júnior, nosso embaixador, que o nosso debate será veiculado pela Frente da Economia Verde, depois, posteriormente, mas ele tem também, nesse instante, a transmissão por outras redes sociais, como o YouTube, além aqui da plataforma Zoom, onde os amigos acorrem conosco nesse instante. Está aí. Encerrou-se a COP. Há leituras e releituras que estão sendo feitas sobre os resultados da COP. Alguns saúdam o fato de que, na COP, nós foram deliberados por iniciativas no sentido de constituir um fundo para socorrer situações emergenciais oriundas da nossa crise do clima. Outros dizem que isso é uma declaração de intenções, que não se avançou objetivamente nesse sentido, e que, mais do que isso, com a caracterização desses fundos, seriam intervenções em questões muito pontuais, como questões de desertificação ou aquilo que se chamam de eventos extremos, longe de ser, portanto, uma política mais estruturada. Onde estará a verdade? Nós devemos saudar ou nós devemos ser críticos no sentido de que esse avanço não ocorreu? Segundo capítulo, afora o encontro das nações, lá na COP, há toda uma efervescência do ponto de vista empresarial e de entidades, organizações não governamentais ligadas ao setor. Tivemos alguma novidade nessa participação? Há alguma característica que pudesse ser ressaltada do ponto de vista de uma articulação que pudesse passar a ocorrer entre as ONGs e, por outro lado, também agregando países ou estados subnacionais? Como foi, e aí a minha terceira questão, porque o doutor Eduardo Trani coordenou
lá a participação do Estado de São Paulo, e nós tivemos lá o momento, inclusive, de lançar as bases para um plano estadual, tá certo? De ação com relação à questão climática no Estado de São Paulo. Que papel relativo esses estados terão? Portanto, não faltam assuntos. O IBA teve um papel preponderante sobre isso, certamente vai nos falar o embaixador José Carlos, que é exatamente quando articulou uma iniciativa de um conjunto de empresas brasileiras que ali aproveitaram o momento para apresentar-se diante do mundo com um compromisso com relação, particularmente, à questão do desmatamento e da Amazônia. E, finalmente, eu já estou elencando muitas coisas, falando mais do que devia, Lula, a inserção do Lula no evento. O Brasil, com isso, muda o patamar de diálogo e de interação com relação aos outros países. São essas questões para as quais eu convido a falar conosco numa exposição inicial, que eu sugeriria um tempo em torno de uns 12 minutos, aí, que pudessem falar. Primeiro, vou convidar o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, nosso dirigente do IBA e participante lá da nossa COP27, em seguida, o Eduardo Trani. Por favor, embaixador. Muito obrigado, muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado, meu caro amigo, deputado Arnaldo Jardim, por mais essa oportuna iniciativa, importante iniciativa. Agradeço ao deputado e à sua equipe, sempre muito diligente, pela organização desse evento. Cumprimento aqui os colegas, doutor Trani e os demais participantes, já estamos aqui com um bom quórum. O tema é de grande importância, e é bom porque ainda estamos com tudo muito fresco aí na memória de quem participou desses últimos dias, então acho que dá para fazer boas reflexões. Eu convidaria a todos que se sentissem à vontade para interromper, tirar dúvidas, enfim, discordar, evidentemente. Antes de falar do Egito, no entanto, não posso perder a oportunidade de viva voz aqui, saudar e agradecer aos deuses das eleições pela reeleição do nosso deputado Arnaldo Jardim. Foi uma eleição que muitos de nós torcíamos que acontecesse. A gente sabe que o voto é um bicho arisco, então, assim, vê-lo reeleito para mais um mandato nesse ambiente tão desafiador que foi o ambiente político do Brasil nessas eleições é uma alegria para todos os seus admiradores, não só para os eleitores paulistas, claro, mas mesmo para aqueles eleitores de outros estados, como é o meu caso, que votam no Espírito Santo. É um motivo de orgulho e de esperança. Vamos continuar a ter boa interlocução com um homem um homem público de peso, respeitado, que transita, tudo que a gente precisa neste momento que agora, desse futuro que já chegou, né? Já está chegando, temos que estar preparados para ele. Eu tenho a satisfação de falar aqui em nome da IBA, trago uma saudação também do Paulo Artung, seu amigo deputado. Vocês estiveram juntos aqui enquanto eu estava lá no Egito. Paulo gostou muito da conversa e manda aqui o abraço dele, está participando de outro evento justamente neste momento. Como eu estou na IBA junto com o Paulo, por incrível que pareça, vamos completar 4 anos agora, no início do ano que vem, em março. E, portanto, tive a oportunidade de participar como diretor executivo da indústria brasileira de árvore de 3 COPs sucessivas. Eu fui à COP 25, que era para ter se realizado no Brasil, acabou se realizando em Madrid, fui à COP do ano passado em Glasgow, né, a 26, e agora estive em Sharm el-Sheikh para a COP 27. Evidentemente, como diplomata, eu acompanho em alguns momentos ao longo da minha carreira de maneira mais próxima, em outros um pouquinho mais distante, mas desde o início desses processos negociadores, desses debates, ainda antes da Rio 92, quando eu vinha de ter servido no meu primeiro posto, que era o Washington, vi muito o sofrimento do Brasil, o desgaste que o Brasil havia passado no final da década de 80, quando tinha se transformado um verdadeiro pária internacional, em boa medida, em função dos problemas ambientais que projetava no mundo e da incapacidade
que demonstrava de combater o desmatamento, vejam só como esses assuntos são recorrentes, e proteger até direitos humanos naquela região. Eu me lembro que eu era porta-voz da Embaixada do Brasil em Washington, então chefiado pelo meu querido amigo embaixador Marcílio Marques Moreira, quando mataram o Chico Mendes, no final de 88, e o mundo desabou sobre o Brasil. O Brasil foi ao fundo do poço, com campanhas de boicote a produtos brasileiros. O Brasil era um país assim, isolado do mundo. E começou justamente naquele buraco negro uma inflexão que havia muita discussão na época, eu me lembro de como melhorar a imagem do Brasil, e chegamos rapidamente à conclusão que a imagem é função da realidade. Quando começa a melhorar a realidade, a imagem se lhe segue, né? Então, assim, naquele caso, o Brasil saiu do fundo do poço ao justamente enfrentar os seus demônios, né? E criou o IBAMA, fortaleceu o Ministério do Meio Ambiente, se candidatou para sediar o que seria Rio 92, e de pária isolado virou, aos poucos, um dos protagonistas do desenho desse edifício normativo multilateral, que tem muito da construção feita no Rio, em 92, né, com a presença, então, inédita de chefes de Estado, chefes de governo. Foi uma coisa de muito engajamento da sociedade. Foi a primeira COP, muito mais do que as anteriores, muito mais do que a de Estocolmo, em 72, que foi a pioneira desse movimento. Foi a primeira COP que engajou a sociedade mesmo. Eu me lembro que meus colegas do Itamaraty, que organizaram a Rio 92, tiveram que planejar algo que não estava muito no script, que como receber as ONGs, os movimentos de juventude, os movimentos sociais. O grosso das atividades da COP aconteceu no Rio Centro, lá na Barra da Tijuca, depois da Barra da Tijuca. Então, tiveram que encontrar espaços no aterro do Flamengo para a sociedade se reunir, a sociedade do mundo inteiro. Aquilo inaugurou uma linha, uma tradição que vem se sofisticando e se fortalecendo desde então. Agora, na 27ª edição da Convenção das Partes, da Convenção Quadro, né, sobre Mudanças Climáticas, mais uma vez nós vimos aquilo que no Rio se ensaiou, né, começou, que era assim, a COP precisando ser entendida como duas grandes avenidas, sabe, Arnaldo? Assim, a avenida, como você corretamente situou, uma avenida, uma dimensão, é a dimensão das negociações diplomáticas, políticas, governamentais. É um processo negociador típico do multilateralismo das Nações Unidas, etc. Ali é que se vem negociando o detalhe, né? Como se fosse assim, as nossas comissões lá técnicas no Congresso Nacional, se debruçando, se aprofundando, ouvindo especialistas, se baseando na ciência, mas discutindo ali letra por letra, linha por linha, vírgula por vírgula, num processo muito penoso, porque envolve quase 200 países, né, da comunidade internacional, todos os membros da ONU, e que cada um tem o mesmo poder de voto, né? Ali, nesse tipo de exercício, todas as decisões são tomadas por consenso. Daí a demora, daí a lentidão, e quando se mira a emergência climática, a exigência de ações rápidas, e, do outro lado, a morosidade quase inevitável, né, de um processo negociador tão complexo, a sociedade aumenta a ansiedade da sociedade. Então, tudo é muito demorado. Então, nesse aspecto, dessa dimensão, a COP27 não pode ser saudada como uma grande vitória. Não foi uma COP de grandes realizações. Tem COPs que deixam marcas, representam momentos de saltos, né? Por exemplo, a COP de Paris, lá em 2015, foi muito disputada, muito negociada, super cheia de problemas, mas legou ao processo, legou ao mundo, o Acordo de Paris. Isso é uma obra pronta e acabada? Não. Como tudo da obra humana, o Acordo de Paris é como se fosse assim, a constituição, né, para uma série de questões. Algumas delas super importantes, por exemplo, o famoso artigo 6, que, não obstante o salto que representou o Acordo de Paris lá em 2015, só em 2021, lá em Glasgow, o capítulo 6 conseguiu
avançar ou ser aprovado com uma espécie de livro de regras. O artigo 6 trata dos mercados de carbono, né? Então, assim, esse aqui é um dos temas importantes, seria um dos saltos importantes do Acordo de Paris. Aí chegamos em 2021, saudamos ali aquela bela vitória, saímos do impasse que vinha se arrastando desde Paris. E depois daquilo que era uma vitória da negociação no ano passado lá na Escócia, a vitória completa só se daria com a regulamentação daquilo que foi aprovado em Glasgow, o que ficou para a COP27 agora do Egito. E, por exemplo, nesse particular, não houve um grande avanço. Ainda ficaram minudências lá operacionais e de definições que vão remeter o processo de negociação para continuar aí nas instâncias técnicas que seguem funcionando mesmo entre uma COP e outra. Então, havia a expectativa de que, depois de uma COP muito bem sucedida e de grande visibilidade, como a de Glasgow, que foi uma COP de conquistas, inclusive essa do artigo 6 do mercado de carbono, que essa COP do Egito seria a COP da implementação, né? A COP das grandes deliberações, agora seria seguido pela COP da implementação. Não se pode, em sã consciência, dizer que foi efetivamente uma COP de implementação, porque muita coisa ficou pendente. Só não passou em totais brancas nuvens, porque na 1/10 hora do processo negociador, que era para ter se encerrado no dia 18, à meia-noite, e acabou estendida até a madrugada do domingo, dia 20, foi possível avançar num aspecto de outra área de debate muito desafiadora que se arrasta desde sempre e, sobretudo, de novo, também teve um grande impulso em Paris, que é a agenda do financiamento climático, né? Não se faz mitigação e adaptação aos desafios do aquecimento global e da mudança de clima e das suas consequências sem recursos. E lá em 2015, na COP de Paris, se decidiu, foi outra grande deliberação importante, histórica de então, pela constituição de um fundo de financiamento climático, a ser suprido, sobretudo, com recursos oriundos dos países que são os maiores responsáveis pelo acúmulo de gases de efeito estufa, portanto, pelo gravíssimo situação de emergência climática, porque esses países começaram a fazer emissões em grande escala a partir da Revolução Industrial do Ocidente. Então, assim, ali houve esse grande entendimento importante de que, a partir de 2020, aqueles países de maior responsabilidade com emissões começariam a aportar um montante de 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 20, para financiar essas medidas de mitigação e de adaptação dos países todos, do conjunto, né, da sociedade. E, no entanto, isso não chegou a ser concretizado. Desde 2020, aí veio a justificativa da pandemia, um pouco de catimba assim, típica dessas negociações em que os países ricos, né, querem considerar como se fosse doação para o fundo climático atividades concessionais que eles fariam de todo modo, né, para países, por exemplo, ex-colônias dos países europeus, na África, etc. Enfim, houve uma série de situações e a pandemia, de fato, prejudicou muito o início de uma regularização desses fluxos. Depois, agora, mais recentemente, a convulsão aí provocada pela crise da guerra na Ucrânia, etc. Então, assim, do ponto de vista da decolagem do grande fundo de financiamento criado em Paris, essa COP tampouco pode se gabar de ter feito um grande avanço. O que salvou a face da COP na 1/10 hora, assim, na prorrogação nos últimos minutos da prorrogação do segundo tempo da prorrogação, foi que uma antiga aspiração de um conjunto expressivo de países mais vulneráveis às mudanças climáticas, sobretudo aqueles países costeiros, insulares, peninsulares, cuja sobrevivência está em jogo. Se continuar havendo aumento do nível dos oceanos, esses países afundam, desaparecem. Então, assim, nesses casos, são países com os quais não dá para conversar mais sobre adaptação e mitigação, já passou desse ponto para eles. Então, eles tinham uma antiga aspiração, e aí tem
dezenas, né, de países da Polinésia, da Micronésia, de países arquipélagos, né, como Filipinas, Indonésia, o Caribe todo, enfim, esses países no istmo da América Central, né, países que estão sujeitos a riscos gravíssimos, tinham essa aspiração de que, para além do financiamento de mitigação e adaptação, houvesse um fundo de compensação por perdas e danos. O aquecimento global, a crise climática, a emergência climática, pode obrigar alguns desses países a mudarem de território. Vejam só, serão estados que precisarão buscar territórios alternativos, né? Parece coisa de ficção científica, mas é real. Então, na 1/10 na madrugada do domingo, dia 20, houve um breakthrough, como se diz assim, houve uma luz divina lá que possibilitou um acordo em torno da criação de um fundo específico de perdas e danos. Isso é uma coisa que ganhou as manchetes do mundo inteiro, porque impediu que a COP27 fosse considerada totalmente fracassada, no fundo é isso, né? Então deu um lead aí para mostrar que alguma coisa avançou, porém, também não podemos nos animar demais, porque a ideia, havia muita resistência, essa resistência foi superada e a ideia foi aprovada, de construir esse fundo. Porém, ficou para as etapas técnicas de negociação que vão se seguir agora a partir de março, até a COP28, as discussões sobre como vai funcionar esse fundo, de onde será, qual a fonte dos recursos para compor esse fundo, como é que vão ser aprovados, enfim, tem uma série de questões operacionais. Então, teve um avanço do ponto de vista institucional, político, diplomático, mas ainda precisa ser concretizado. Então, e aí eu já estou quase completando o meu tempo, só para dizer o seguinte, nessa dimensão das negociações, eu acho que esse é mais ou menos, não sei se o doutor Trani vai ter uma visão diferente, mas é um pouco o que eu colhi como diplomata agora aposentado, inclusive conversando com os meus colegas lá, que são da equipe de negociação, etc. Porque no meu chapéu atual, nós, né, empresas e sociedade, não passamos diretamente dessa dimensão, mas acho que esse resumo é necessário partilhar onde eu posso, é o que eu estou fazendo aqui. E na outra, que aí eu deixo como segundo momento, se for possível, que é a dimensão que as COPs têm também, e que vem sendo consolidadas desde lá do Rio, e que a COP é, ao mesmo tempo, um mega evento global de grande visibilidade, em que todas as tribos com interesse nessa grande agenda da sustentabilidade estão lá presentes. A sociedade, movimentos da juventude, o Brasil agora tinha um número expressivo, assim, impressionante, de lideranças indígenas e quilombolas, etc. Isso, então, se dá a nível global de todos os países, e também o setor econômico, com empresas, com entidades, com a academia. Então, vira uma grande ágora, né? Uma grande praça global em que cada um está lá vendendo o seu peixe, mostrando suas preocupações e ensejando bons espaços de negociação. E, para concluir, o Brasil, que em 2020, lá na COP de Madrid, foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, e era ainda aquela fase muito negacionista do Trump, em que os americanos haviam se retirado do Acordo de Paris. E o Brasil quase que segue no mesmo caminho, vamos nos lembrar disso outro dia, mas a memória às vezes vai apagando essas coisas. O Brasil o Brasil governamental chegou muito tímido lá em Madrid. Para fazer o contraponto com o que vinha de antes, o então ministro Ricardo Salles entendeu que não precisava fazer stand, fez um pequeno escritóriozinho muito tímido. Então, aquilo fez com que uma parte da sociedade se organizasse. Bom, já que o governo não vai estar mostrando a cara aqui nesse grande evento que é a COP, isso lá em Madrid, então foi ali que nasceu essa ideia de ter um hub da sociedade, que acabou sendo o único pontozinho de existência do Brasil, de visibilidade lá na COP de Madrid. De lá para cá, justiça seja feita em 21, já com o ministro Joaquim Leite, o Brasil retomou um pouco aquela ideia, se associou a CNI, CNA, Apex, Itamaraty, fizeram um stand, montaram uma boa programação, fizeram uma coisa um pouco mais plural, convidaram entidades, empresas, etc. Mas aquele experimento de Madrid
cresceu e virou um hub importante também, com grande movimentação da sociedade, de ONGs, etc. E os governadores da Amazônia, com o seu consórcio da Amazônia Legal, também botaram um pezinho lá. Agora, e aí eu concluo, na COP do Egito, foi interessante porque o Brasil, os gringos nos perguntavam o que houve com o Brasil. O Brasil tinha uma espécie de um quarteirão inteiro dos estandes, porque eram 3 estandes ao mesmo tempo. Tinha esse stand, digamos assim, oficial, né, do governo, com CNI, CNA, etc., Apex. Tinha um grande stand dos governadores da Amazônia Legal, com grande visibilidade, uma boa agenda, e tinha um grande stand da sociedade, com as ONGs e movimentos sociais e etc. Então, assim, o Brasil teve uma super exposição e, last but not least, né, para completar, não se pode negar que havia uma grande expectativa com relação à mudança de ciclo político que está em curso no Brasil. A presença durante todos os dias da COP, lá por exemplo, de pessoas como a Marina Silva e a Isabela Teixeira, ambas com bom network, boa capacidade, boa visibilidade nesse mundo, né, lá naquele ambiente. E, para completar, a chegada do presidente eleito, que foi saudado ali como uma personalidade global, uma coisa que é rara de ver. Eu vi numa COP de muitos anos atrás, assim, nesse mesmo nível de tratamento de celebridade global, de alguém que pode fazer a diferença ao chegar num ambiente multilateral como esse, só o Mandela, para vocês terem ideia. Eu compararia com uma coisa dessa ordem de grandeza. As pessoas aqui no Brasil, mas não esteve com nenhum presidente, é porque os chefes de Estado e de governo só vão no comecinho da COP. O comecinho da COP, os 2 primeiros dias, são a cúpula, né? Ali que tem as reuniões de chefes de Estado e de governo. Depois entra num outro ritmo. Então, lá os representantes de clima, o Kerry, o cara da China, né? Então, o Lula foi dessa fase mais no final, mas foi recebido com grande expectativa e respeito, o que mostra que o Brasil retoma, tem tudo para retomar o protagonismo que começou a construir lá um pouco antes e durante a Rio 92, e desde que consiga mostrar também que faz a diferença em termos de combate ao desmatamento da Amazônia e de avanço da sua agenda de sustentabilidade. Câmbio. Desculpa se falei demais. Foi ótimo, muito obrigado, caro embaixador. Uma intervenção muito lúcida, a nós não surpreende, muito objetiva na análise e sempre dando uma medida histórica, né? A evolução de Paris, a expectativa, aquilo que se pensava. Algumas coisas sobrevieram e, certamente, no debate nós vamos buscar desenvolver com a sua ajuda, Zé Carlos, que são a questão do próprio mercado de carbono. Você tem acompanhado de perto o debate que nós temos feito na Câmara dos Deputados. Gostaria que você fizesse depois um cotejamento disso com a questão internacional. Como é que você vê isso? Queria te pedir também para você, no retorno da sua palavra, detalhar um pouco mais sobre a ação empresarial conjunta que o IBA participou, ao lado de outras empresas lá, com relação a metas naquilo que você identificou, a sociedade de um lado, governo de outro lado, né? E as ONGs, aí, as empresas participando aí com destaque nisso. E a questão do financiamento, certamente é uma questão chave para o futuro, né? O financiamento climático, como você o denominou, né? Nós podemos ter expectativa, e aí o nosso embaixador Zé Carlos, que hoje está na atividade privada, mas que foi um grande negociador do Brasil, um grande representante do Brasil em vários países, em organismos internacionais, também me arrisco a fazer uma última pergunta, só pela oportunidade, para deixar pendurado, Zé Carlino, que é o seguinte: teremos governança global no clima? Porque todos nós sabemos que isso é uma das questões que vem, quer dizer, terão regras que os países buscarão seguir de uma forma ordenada nessa busca. Os Estados Unidos esteve lá pelo John Kerry, o Biden aproveitou para se pronunciar, e o papel da China. A China entra nesse jogo também? Então, só isso já daria um outro debate, né, Zé Galli? Mas agradecer, então, tantas pessoas amigas que estão conosco aqui. Menciono mais uma vez a Abralatas, agradeço a Abipec pela Rose, pelo João Carlos Basílio, que aqui estão,
a Ubrabio e a Aprobio estão conosco também, a Absolar aqui participando conosco, uma série de outras entidades que eu declinarei, além de aqui de São Paulo, a representação, quer seja pelo Orlando Melo Castro, Alberto Amorim, da nossa Secretaria da Agricultura. Saudar o José Valverde, que é quem coordena aqui, ao nível de São Paulo, designado pelo nosso Trani, inclusive, a implantação da Política Nacional de Resíduos. E passar, finalmente, a palavra a ele, nosso querido amigo Eduardo Trani. Como é que foi lá, Trani? Conta para a gente. Esse projeto também é uma universidade de São Paulo, a empresa Agitec, a gente tem também. Liberar o microfone, Trani. Está bloqueado aí. Vamos lá. Bom dia a todos. É um enorme prazer, meu querido deputado Arnaldo Jardim, você, um líder há muitos anos, nosso companheiro em inúmeras frentes. Eu queria agradecer muito esse convite especial. Queria saudar, obviamente, aqui à mesa o embaixador José Carlos, que já de início, José Carlos, posso te dizer que toda a sua avaliação me poupou, inclusive, na mesma linha. Eu sou absolutamente convergente com todas as conclusões que você traz aqui para o debate de hoje. Foi assim e é assim que nós temos acompanhado. E queria saudar, em particular, lógico, aqui comigo, o meu colega Orlando Castro, da Secretaria da Agricultura, o Amorim, que teve um papel essencial na organização do Plano de Ação Climática no campo da agricultura, e o meu querido José Valverde, que, inclusive, hoje vai ser homenageado, não é isso, Arnaldo? Com você lá. Então, feitas as iniciais, eu vou aproveitar aqui o nosso tempo, nós temos um tempo relativamente delimitado, e vou fazer uma complementação aos temas que o nosso embaixador nos trouxe em relação à participação das COPs. Na minha percepção, eu acho que depois, obviamente, de Paris, 2015, houve um grande apelo da sociedade mundial de que os líderes, ou seja, as partes, os países, não eram capazes sozinhos de fazer a grande virada das ambições climáticas que ali foram fechadas. Todos sabem que os países se comprometeram com metas, né, obviamente nacionais, o Brasil fez a sua parte, os demais fizeram, mas houve um grande chamamento à sociedade para aquelas instâncias que não estavam assim mobilizadas. Em particular, a partir da COP, em especial da COP de Madrid, se organizou por meio do que eles chamam dos líderes, né, dos champion leaders das COPs, um chamado para que os entes subnacionais, que são os estados do mundo inteiro, e também os poderes locais, se organizassem a ter um protagonismo maior nessas COPs, justamente para a gente partir daquilo que são as ambições fechadas em 2015 para a ação. O tema dessa COP, como disse o embaixador, justamente foi uma chamada à ação, e era isso que se esperava. O que fez o Brasil? Nós tivemos, e todos sabem, uma dificuldade colocada desde 2009, desde Madrid, para que o governo federal, de uma forma aberta e ampla, tivesse colocado a participação dos estados e dos municípios, de modo que a nossa entidade, chamada ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, organizou-se de forma orgânica, o que eu acredito que foi uma das externalidades muito positivas de toda a discussão mundial de clima feito pela reunião entre as partes. Aqui no Brasil, nós montamos um GT Clima da ABEMA, que reúne hoje os 27 estados brasileiros, e nós começamos a ter como plano projetos e metas concretas entre estados. Isso foi reforçado por um trabalho também importante de partes que o nosso saudoso, aqui quero lembrar, o nosso querido Sirkis, ainda em 2019, fez um apelo, fomos ao Rio de Janeiro, e ali ele convocou os governadores pelo clima. O primeiro movimento importante no Brasil para que cada um dos estados brasileiros, por meio de seus governadores, fizesse isso. São Paulo foi um dos primeiros a aderir, viu, Arnaldo? E nós fomos ao Rio de Janeiro, com o Sirkis, com mais de 15 estados, e criamos este movimento chamado Governadores pelo Clima. O resultado disso, e tenho certeza que o embaixador pôde ver também nessa COP, nós tivemos
um famoso encontro, uma retomada do Governadores pelo Clima, lá nos nossos estandes, e, como bem disse, nós aumentamos um estande a mais, né, que é o estande dos governadores da Amazônia, e nós criamos um espaço brasileiro impressionante. Quando o Lula chegou, só para você ter ideia, nós não conseguíamos nem entrar nas salas, né? Havia filas para entrar, nós nos cultuamos todos para entrar, chegamos lá, havia uma presença brasileira extremamente importante. Por quê? Porque desde 2015 ou os estados participam ou nós não vamos chegar às ações. Eu acho que esse foi o grande apelo. E o que nós fizemos nesse âmbito? Vou ser bem sucinto. Primeiro, nós criamos o Governadores pelo Clima, na ABEMA, o GT Clima, e fizemos, em paralelo à própria organização do governo federal ou do próprio ministério, ações entre os estados. E um deles foi motivado depois da eleição do presidente Biden, quando John Kerry chamou os governadores para conversar. Não preciso dizer, e o embaixador também lembra disso, em Glasgow, que nós tivemos uma reunião com o príncipe Charles. Ele chamou os 12 governadores, eu tive a oportunidade de estar lá, e ele falou francamente que o Brasil tinha uma enorme oportunidade na gestão climática pelo fato que nós tínhamos instituições, tínhamos organização dos estados, e o próprio príncipe Charles, à época, agora o rei Charles, chamou os 12 governadores para conversar, que estavam presentes na Copa de Glasgow. E, naquela ocasião, esse fortalecimento se fez também com a eleição do Biden, e o John Kerry chamou uma reunião dos governadores. Eu tive a oportunidade de participar, representando, inclusive, junto com o nosso governador aqui de São Paulo, e, nesse momento, ele disse que nós teríamos que criar instrumentos de financiamento claros, e foi isso a segunda iniciativa que nós fizemos agora na COP, a proposta de um consórcio de 27 estados brasileiros que estão ratificando o chamado Consórcio Brasil Verde. Esse consórcio, vocês sabem que nós temos o consórcio da Amazônia, temos o consórcio do Centro-Oeste, temos do Nordeste, não temos da região Sudeste. Então, a ideia foi criar um novo consórcio com a participação de todos só para ações climáticas. Isto porque, naquele momento, tanto o presidente Biden e o John Kerry sinalizavam a hipótese de transferir recursos importantes. A imprensa deu cobertura disso e nós, nesta COP, então, fechamos essa ação conjunta que as assembleias legislativas, Arnaldo, estão ratificando justamente a posição de cada estado. Já tem 5 estados que ratificaram, o nosso de São Paulo está encaminhamos a Assembleia e a gente pretende, na COP do ano que vem, termos um mecanismo totalmente implementado com um consórcio chamado Brasil Verde. De modo que, a partir da COP de Madrid, os estados tornaram-se participantes. Hoje, São Paulo coordena, Arnaldo, a ação pelo clima da Under 2 Coalition, que é quem pilota o programa do Race to Zero, porque aí foram lançadas 2 campanhas importantes, uma campanha do Race to Zero e uma campanha do Race to Resilience, as 2 que foram encampadas por um decreto governamental aqui em julho de 2021. Para isso, eu quero aqui, então, só contar as novidades do Estado de São Paulo. Nós nos organizamos com toda a sociedade, com o setor produtivo, com as ONGs e com os cientistas, e elaboramos, num prazo relativamente curto, a primeira proposta, e eu vou mostrar aqui para todos, que saibam, do Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo, o que vocês se referiam ainda há pouco, Arnaldo. O nosso Plano de Ação Climática tem o condão de atacar os problemas mais importantes das emissões de gases de efeito estufa no Estado. Primeiro grande problema é a questão da energia, o segundo componente são as emissões de transportes, o terceiro são as emissões do que a gente chama agrofloresta, afolu, florestas e uso do solo, e também saneamento e indústria. Para cada um desses campos, o Plano de Ação Climática produz metas a serem cumpridas até 2050 para que São Paulo contribua para as emissões nacionais, que, obviamente, o Brasil vai ter que cumprir e que estão sendo discutidas, e que agora, certamente, na nova rodada, as medidas fortemente chamadas do desmatamento da Amazônia são importantes, mas as outras ações têm que se dirigir para uma economia que a gente chama de baixo carbono. Eu acho que o Brasil, com essas ações e com a organização dos estados e municípios, ressalto São Paulo
Santos, alguns outros municípios do estado já têm os seus planos de ação climática, nós demos um passo decisivo nessa ação colegiada. De modo que é importante o debate, e eu não vou entrar em detalhe, obviamente posso me estender sobre cada um deles, mas eu termino essa primeira fase dizendo o seguinte: a visão que eu tive das últimas duas COP foi um incremento da participação dos entes subnacionais. Veja que nós hoje, então, presidimos a América Latina para o Race to Zero. São 60 estados subnacionais, 15 do México, 17 do Brasil. Isso tudo nós temos em um ano, é muito recente. Então, o que ocorre é que estão começando a ter ações colegiadas entre esses entes para resolver na prática aquilo que nós precisamos, seja de mitigação e, obviamente, do grande apelo à agenda de adaptação. Aliás, eu complementaria a fala do embaixador num determinado tema que eu achei que foi muito importante nessa COP, que nunca se falou tanto numa COP de clima do tema de adaptação como essa. Foi uma grande diferença. Em todas as mesas que nós participamos, né, tivemos vários painéis, uma enorme preocupação da comunidade internacional pela adaptação. Sabemos que temos que mitigar, temos rotas, que a gente está chamando as trajetórias de descarbonização, mas isso não é suficiente. Temos que ir à ação. E São Paulo levou esse livrinho que eu estou mostrando para vocês, que é um conjunto de ações chamado São Paulo Green Economy, nós estamos em inglês, obviamente, bem resumidos. Agradeço muito à Secretaria da Agricultura, onde lá nós vamos ter 14 ações de governação climática, 8 ações, programas de biodiversidade, 15 ações de energia e transportes, 11 ações de agricultura sustentável, 11 ações de água e saneamento e 13 ações de investimentos, pesquisa e inovação. Então, nós fomos à COP dizendo que nós temos um plano para São Paulo de médio e longo prazo, em que as entidades e os setores estão se comprometendo, mas, ao mesmo tempo, nós já fazemos e estamos engajados numa ação importantíssima que, claro, a maioria de vocês deve conhecer e ter acesso, não vou entrar em detalhes. De todo modo, essa é a minha colocação. Eu acho que São Paulo marcou uma presença imprescindível nessa COP. De certo modo, nós lideramos várias entidades subnacionais no Brasil. Eu diria que alguns estados, nós, o Espírito Santo, representado pelo governador Casagrande, o Pernambuco, o Distrito Federal, Zequinha Sarney estava lá, e tivemos essa grande oportunidade de estarmos com várias pessoas, Fábio Feldman esteve lá, Marina Silva, Isabela, enfim, nós pudemos criar um ambiente muito propositivo para um Brasil que se recoloca, eu diria, da agenda internacional, com ótimos reflexos, tenho certeza, para aquilo que nós vamos continuar discutindo, que é o impacto disso na economia, nas empresas, nos negócios e na qualidade do Estado de São Paulo. Bom, cumpri aí meus 12 minutos, passo para você a palavra, estou à disposição, continuo sendo um entusiasta seu, Arnaldo, porque você, como deputado, nos representa nas diferentes áreas de meio ambiente e, sobretudo, no tema que eu reputo mais importante, meio ambiente e agricultura no Brasil e a pecuária indo juntos. Eu acho isso que você foi um grande líder, continua sendo, e a gente espera contar contigo agora no teu próximo mandato nessa linha. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu quem saúdo e agradeço você, meu caro amigo Eduardo Trani, não só pela amizade e confiança com que me distingo e tantas vezes me ajudando no exercício do mandato, sempre que tem um tema, ao Eduardo recorro para ouvi-lo, para poder melhorar a performance, mas mais do que isso, nesse período recente, nós estamos encerrando uma fase do governo de São Paulo, eu quero destacar aí a presença do Valverde, que mencionei, do Alexandre Pires da Sabesp, que está conosco aqui também, outro órgão, outra empresa muito vinculada à questão ambiental, por óbvio, por ser a questão do saneamento, mas destacar o ICMS verde, um critério importantíssimo que São Paulo adotou com o apoio da Assembleia Legislativa, que fez com que a questão ambiental pese na distribuição dos recursos aos municípios, na cota parte do ICMS. E eu pude participar aí na última segunda-feira de um evento muito importante que normas tributárias, incentivos tributários foram anunciados para fortalecimento da energia solar, tá certo?
o uso da energia fotovoltaica, a Absolar está participando aqui conosco do debate, e, ao mesmo tempo, também da implantação do biogás e do biometano em mais larga escala aqui em São Paulo. Então, parabéns, Trane, e esse plano de ação climática certamente será uma referência não só para as ações do governo, mas uma referência entre outros estados, eu tenho certeza disso. Eu vou pedir às pessoas que desejem fazer colocações, intervenções pontuais, vou só pedir por uma questão de tempo, nós tínhamos pensado em fazer das 10 às 11 horas, né? 1 hora, agora são 10h49, se tiver a tolerância do Trane e do Zé Carlos, nós vamos estender até pelo menos 11h15, se vocês permitirem. Pode ser, Trane? Pode ser? Então, vamos pelo menos até às 11h15, para termos tanta gente boa aí que vai querer fazer uma colocação. Eu já deixei 2 penduradas ali, várias, mas vou concentrar em 2 ao embaixador José Carlos. Primeiro, a questão: dá para pensar em alguma governança global sobre a questão do clima? Há consenso? Nós poderemos avançar nesse sentido? E eu tinha pedido para ele detalhar um pouco mais da iniciativa anunciada por um conjunto de entidades e grandes empresas lá, empresas do setor de proteína, empresas do setor de celulose, com relação aos seus compromissos para a descarbonização. O nosso Ziraldo, que me ajuda a coordenar esse debate, pede também que eu faça a seguinte manifestação aqui, eu peço a opinião das entidades em relação à criação do mercado brasileiro de carbono, que é exatamente um passo decisivo para nós avançarmos na agenda de descarbonização. Alguém certamente perguntará, eu já me antecipo a responder. Não vejo clima para votar a legislação sobre o mercado de carbono agora. Nós temos, na prática, 3 semanas. O debate vai ficar muito concentrado em torno da PEC, do auxílio emergencial e questões como essa. Então, creio eu que isso não ocorrerá. Nós não vamos ter essa definição agora, mas ela urge do ponto de vista do futuro. E nós estamos fazendo ali uma trincheira forte para garantir a manutenção do programa RenovaBio e dos CBIOS, que são exatamente uma moeda verde altamente sofisticada. Acabou de fazer um sinal positivo meu amigo Odair Oliveira, que está acompanhando o debate, concorda conosco sobre isso. Vou passar, então, a considerações e volto a palavra ao embaixador Zé Carlos da Fonseca Júnior. Por favor, Zé Carlinhos. Em vez de 11h15, a gente tinha que fazer igual daquelas conferências diplomáticas de antigamente, negociação da Organização Mundial do Café, Internacional do Café e tal, que tinha data e hora certa para terminar. Aí os líderes da negociação paravam o relógio, né? Paravam fisicamente o relógio para que o dia se estendesse e pudessem concluir a negociação. Mas, enfim, são temas tão importantes e fascinantes que merecem outras conversas como essa, e eu fico sempre à disposição. Vamos lá por partes. Governança global não é desafio simples, né? Até porque, infelizmente, o nosso tempo é um tempo de gravíssima crise no multilateralismo. Imaginem que, a não ser pela Organização Mundial da Saúde, houve pouco, que fez muito esforço, se empenhou muito durante a pandemia, uma pandemia sem precedentes, né, na sua ferocidade, na sua virulência e no seu alcance verdadeiramente planetário, como a comunidade internacional foi incapaz de se organizar. Não houve um debate do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre esse flagelo que foi, em que morreram milhões de pessoas do mundo afora. Quer dizer, isso é sinal de crise do multilateralismo. A OMC, Organização Mundial do Comércio, é um ser doente, né? Assim, manietado, lá engessado, há muitos anos. Foi culpa do Trump? Não. Desde o governo Obama já vem os Estados Unidos não indicando seus representantes. Então, tem uma crise grave, né, na regulação, na governança do comércio internacional.
se olharmos aí nos temas de guerra e paz, mais uma guerra, mais um conflito como esse agora na Europa, em que, até porque um dos envolvidos é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, impede que esse tema seja tratado lá. Então, assim, eu não tenho otimismo com relação a estruturas de governança global para nada nesse mundo atual, enquanto a gente não superar essa crise do multilateralismo. Há, infelizmente, uma ressurgência do voluntarismo unilateralista, né? Um bloco importante como a União Europeia, agora mais fragilizado por conta da guerra lá no seu quintal, né? Na sua beiradinha lá, e com retrocessos claros na área da transição energética, mas a União Europeia, se valendo dessa crise do multilateralismo, vinha se arvorando em grande potência regulatória global e exportando regulação, né? Exportando governança, portanto. Uma entidade como a OCDE é a mesma coisa, né? Define parâmetros e padrões, etc. E países importantes, mas que não são os países centrais, como o Brasil, e infelizmente a gente tem que reconhecer que nesses últimos anos o Brasil teve um certo apagão diplomático, foram perdendo relevância no desenho das instâncias de governança global. Então, assim, na área climática, a gente tem até que botar as mãos para o céu, porque o UNFCCC, lá, né, a Convenção Quadro, o IPCC, painel intergovernamental da ONU, quer dizer, que consolida o que há de melhor na ciência climática global. Então, tem assim, estruturas de governança que estão funcionando dentro do que é possível funcionar e avançando assim com esses idas e vindas, aos trancos e barrancos, com essas dificuldades todas que eu mencionei na primeira fala. Então, assim, já é um excelente sinal, mas eu não consigo ver neste mundo de hoje, pode ser que daqui a pouco melhore, tomara que melhore, assim, um grande otimismo, grandes novidades em termos de governança global, nem na área climática, nem nas outras. O que existe, vamos preservar e avançar com essas dificuldades, com esses percalços, com essa lentidão que, infelizmente, é parte do processo, mas, assim, em algum momento, dada a dimensão dramática da emergência climática e dos sinais que a ciência aponta de riscos de chegarmos a ponto sem volta, né? Inflexão, ponto sem retorno, como se diz na expressão em inglês, em termos de mudança de clima, que a emergência vai nos obrigar a fazer algo. Se bem que, como eu disse também, a emergência de uma pandemia dramática não nos obrigou a darmos as mãos de todos, e foi, no início, sobretudo, um pouco de cada um por si, salvo-se quem puder, né? Cada um se fechando e os outros que se virem, né? Então, assim, eu não sou muito otimista com relação a isso, não. Com relação à parte de mercado de carbono, assim, a realidade não admite vácuos, né? Como no plano multilateral, até em função dessas características de lentidão, complexidade e de crise, né, de vulnerabilidade, a discussão sobre mercados, sobre como criar mecanismos que estimulem concretamente, do ponto de vista econômico, mecanismos econômicos para estimular, para fazer com que o combate ao aquecimento global, a batalha pela redução de emissões de gases de efeito estufa, não fica apenas no plano retórico, ou no entusiasmo dos militantes, ou mesmo nas convicções das ciências, é que, ao longo do tempo, foi chegando à conclusão que essas coisas, para funcionarem, precisam de estímulos econômicos. E, dentre os estímulos econômicos, alguns dos mais eficazes foram esses que, assim, grosso modo, passaram a ser chamados de mercados de emissões, né? De autorizações para poluir, no fundo. Lá, desde o protocolo de Quioto, lá atrás, a negociação multilateral tentou criar regras globais, uma governança global, o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo,
para justamente constituir um mercado global regulado de créditos de carbono. Mas era de uma tal complexidade e lentidão, uma coisa quase que uma batalha, uma maratona de obstáculos, que aquilo não decolou como poderia ter decolado. O Brasil até foi insistente, resiliente nisso, e fez vários projetos, aprovou vários projetos no MDL, inclusive o meu setor. Algumas das nossas empresas associadas à IBA tiveram projetos de créditos de carbono aprovados ao abrigo do MDL, portanto, no protocolo de Kyoto. Até hoje, eles estão em fase ainda de aprovação final e execução, etc. Mas era coisa muito, quase que, assim, de ourivesaria, sabe? Uma coisa muito difícil, era impossível massificar. Foi em função daquelas frustrações que, em Paris, se bolou um mecanismo de desenvolvimento sustentável, que era uma evolução do velho MDL de Kyoto. E é esse que está embatucado aí, ficou até o ano passado sem ser aprovado, o artigo 6, e agora a sua regulamentação também não chegou a ser consumada lá, a aprovação deve ter sido remetida para o ano que vem, para Dubai. Agora, como eu disse que a realidade não aceita vácuo, os países e blocos econômicos foram se virando. A experiência mais bem-sucedida ainda é a europeia, com o mercado de emissões da Europa, que está em pleno funcionamento e cumpre bem o seu papel para a Europa, né? A ponto de lhes dar segurança para tentar exportar esses modelos e mais, para utilizar dessa modelagem que eles criaram, testaram, que funciona, para criar o que está em curso aí no Green Deal europeu, né? Mecanismos como taxação de carbono na fronteira ou de verificação de desmatamento em cadeias de commodities exportadas para a Europa. Quer dizer, lá está funcionando. Tem um mercado de emissões funcionando há muitos anos. Em outros lugares do mundo, na Califórnia funciona muito bem o mercado de emissões semelhante, em várias províncias canadenses, na China, vejam vocês, em várias províncias chinesas, depois até já agora unificada globalmente, centralmente. Aqui na América Latina, alguns países, como Colômbia, alguns países da América Central, já com seus mercados de carbono funcionando. O Brasil ficou retardatário nisso. O Brasil perdeu algumas oportunidades, está perdendo algumas oportunidades, por não ter feito o seu próprio mercado de carbono. Passamos anos e anos engatados aí com aquele bom... Era um bom projeto, né? Um bom horizonte no Ministério da Fazenda, Economia, e com o apoio do Banco Mundial para criarmos aqui, para definirmos se teríamos aqui um sistema de taxação de carbono ou de criação de um mercado. Optamos lá atrás por uma ampla participação, inclusive do setor privado nessas negociações, num mercado parecido com o europeu, mas quando mudou do governo Temer para o governo Bolsonaro, aquilo ficou claramente engavetado. O Congresso, em boa hora, iniciou um vigoroso processo, o deputado Arnaldo Jardim participou muito de debate em torno de alguns projetos de lei que estavam ali em tramitação, o que parece ter ido mais longe, embora passando por várias modificações, mas originalmente era aquele do deputado Marcelo Ramos, né, Arnaldo? Que chegou a passar por várias etapas de aperfeiçoamento, chegou a ficar bem direitinho, e às vésperas da COP de Glasgow, estava praticamente pronto para ir à votação, mas ali, claramente, de novo, o governo federal achou que não era a hora, tinha que aguardar, e depois a gente entendeu por quê, porque no início desse ano, em maio, o governo baixou um decreto criando um mercado de carbono, mas com um formato meio jabuticábico, assim, não era coisa encontrada no mundo inteiro. Então, tem seus méritos, porque não deixa de criar algum tipo de mecanismo e tal, mas assim, a sua formatação, a sua implementação não era simples, porque se espelhava um pouco naquela modelagem do PNRS, né, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em que até a intenção é interessante, cada setor tem que se conhecer, determinar o que ele consegue fazer, o que ele consegue ter de metas. Mas a ideia parece simples, mas a execução não é simples,
um setor como o meu aqui na IBA, a IBA representa todo o setor de florestas plantadas. Quem cultiva florestas com finalidade industrial, portanto, temos aí 10 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil e fora, que abastecem quase 50 empresas que são as nossas associadas, a celulose, papel, piso, painéis, placas, biomassa, carvão vegetal para a indústria siderúrgica e assim por diante. Quer dizer, um setor como o nosso, que é um setor da bioeconomia em grande escala, que está acostumado há muitos anos, é pioneiro em finanças verdes, participou do MDL lá atrás, como eu disse, que tem o hábito, a tradição já estabelecida de realizar anualmente inventários de emissões, né? E inventário de utilização de recursos hídricos, etc., nós tivemos muita dificuldade. Só praticamente o segmento dentro do nosso setor de celulose e papel, por ser integrado, por serem empresas muito grandes, muito organizadas, que tem a floresta e que tem a indústria, chegaram mais perto de ter capacidade de configurar aquelas curvas projetadas no futuro, que é o que o decreto do MMA preconiza, do que como é que será o comportamento das nossas emissões futuras, projetadas aí para 20 anos, não sei o quê. Então, assim, é tão complexo, tão sofisticado fazer esse tipo de projeção, mesmo com um setor que está habituado a fazer isso, como é o nosso, que a gente imagina que os outros setores tiveram muita dificuldade. Então, na prática, a gente está chegando agora na mudança de governo e voltamos, viu, deputado? Até é importante deixar essa mensagem assim, se eu puder, me valendo aqui da nossa amizade, assim, pega essa bandeira, é importante o Brasil ter um mercado de carbono. Eu também acredito que não haja mais tempo de se pensar nisso. O senador Tasso Gereissati acho que apresentou um novo projeto no Senado, tem várias coisas, mas estava na hora da gente, na virada para a nova legislatura, reunir, a pensar, criar uma estratégia. O Brasil precisa disso. E, em paralelo, também, porque não há vácuo, a gente tem que reconhecer que, enquanto o mercado regulado não floresce no Brasil, nem no mundo, porque do mundo depende da ONU, no Brasil depende de legislação, os mercados voluntários estão bombando. Então, as empresas estão se virando, no Brasil e no exterior. E estão nascendo empresas muito promissoras, de grande futuro, que estão trabalhando nisso, estão se viabilizando com isso. Experiências bacanas como esse Regreen, Mombac, Simbioses, várias empresas muito bacanas surgindo. E, só para encerrar, lá na COP, foi o lançamento de uma empresa nova, que é uma joint venture, acho que um movimento até liderado, sem falsa modéstia, pela Suzano, né, que é uma importante associada da IBA, né, a maior empresa produtora de celulose de mercado do mundo, etc., empresa muito grande, importante, e muito sólida, e muito verde, né, muito sustentável, liderou um conjunto de empresas igualmente importantes. Vale, Marfrig, Rabobank, Itaú e Santander, se eu não me engano, né? São essas empresas. E criaram constituíram uma empresa chamada Biomas, que vai numa modelagem bem interessante, que passa pela utilização de concessões florestais e inclusive de governo, né? E aquisição, teoricamente, também de propriedade, em terras degradadas, para terem aí uma ambição, uma meta muito ambiciosa de, em 20 anos, restaurarem 4 milhões de hectares em florestas nativas. Isso é espetacular como meta, se outros grupos entrarem nesse mesmo ritmo, isso é formidável. Isso ajuda o Brasil a cumprir uma meta que nós assumimos, um compromisso que nós assumimos lá em Paris, de restaurar 12 milhões de hectares de florestas nativas aqui no Brasil. Isso inscreve o Brasil como um player importante da década da restauração de ecossistemas que a ONU aprovou já há alguns anos, né, que a FAO tem a obrigação de supervisionar, enfim. Então, tem muita coisa positiva acontecendo em termos de florestas nativas, mas que vão também depender de muito esforço, porque, ao contrário das florestas plantadas, em que nossas empresas investiram muito durante décadas, né, na aperfeiçoamentos genéticos e clonagens, acho que tem Alguém está com o microfone aberto, por favor, aí está fazendo um ruído, um eco aí. Estela, por favor.
Bloquear o microfone, Estela. Obrigado. Pois não, embaixador. Pronto. Então, assim, algumas dessas empresas, o que eu estava dizendo, enquanto o nosso setor avançou muito com clonagem, biotecnologia, produtividade, produzindo mais com menos recursos, com menos água, aumentando muito, exponencialmente, reduzindo o ciclo de vida das nossas árvores, com ganhos de produtividade, não com aumento de área, nem poderíamos fazer. Assim, na área de florestas nativas, o Brasil tem enormes carências, por incrível que pareça, eu aprendi isso não tem lá tanto tempo, em termos de conhecimento científico. Nós conhecemos mais as florestas de espécies que foram trazidas para o Brasil, como eucalipto e pinos, por exemplo, do meu setor, do que as florestas que estavam aqui quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, na Mata Atlântica, na Amazônia. Quer dizer, estou exagerando na comparação, mas é um pouco isso. Então, para fazer esse esforço de restauração de florestas de vegetação nativa, nós vamos ter que estimular muito os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, em estrutura de viveiros, de mudas, de clonagem, de avanços na biotecnologia, de florestas, de espécies nativas também. É isso, eu não abusar da paciência de vocês. Obrigado. Muito obrigado, meu caro embaixador, Zé Carlos. Várias informações muito valiosas. Essa iniciativa Biomas, ela faz toda... Nádia, bloqueia o microfone para a gente, querida. Desculpa. Agradecer muito. Essa iniciativa do Biomas tem toda a relevância. Esse convite para que, à frente da economia verde, eu, o conjunto dos deputados, possamos ter como prioridade o avanço legislativo para a constituição do mercado brasileiro de carbono, tem já a nossa total disposição e engajamento para fazer isso. No nosso planejamento aqui da Frente da Economia Verde, esse será o tema prioritário para nós. E quando você, meu caro Zé Carlos, falou sobre iniciativas, uma presença entre nós simboliza isso também. Está entre nós, aqui participando desse debate, o Eduardo Romão. O Eduardo Romão é um produtor rural líder no nosso estado de São Paulo, é da diretoria da Urplana, que reúne os plantadores e fornecedores de cana de toda a região de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, e foi um brasileiro que presidiu a Associação Mundial dos plantadores de cana e beterraba, exatamente os dois produtos usados mundialmente, tá certo? Para a produção do açúcar. E, entre tantas questões que o Romão defendeu e liderou aqui em São Paulo, nós tivemos todo um processo de certificação da produção canavieira, particularmente em São Paulo. Várias regiões com a certificação Bom Sucre, por exemplo, o que agrega valor, o que caracteriza não só para a emissão de CBIOS, mas também para outras certificações do ponto de vista de mercado de carbono. O Trani acompanhou muito isso. O Trani foi um dos que arquitetou aqui em São Paulo a constituição da parceria chamada Etanol Verde, que nós desenvolvemos durante tanto tempo, e São Paulo também tem tido um papel importante quando está avançando. Hoje nós temos o CAR praticamente totalizado em São Paulo e o passo posterior, que é o Plano de Regularização Ambiental, o PRA, pós-CAR. Se faz o CAR para cadastrar e se faz o plano para regularizar do ponto de vista ambiental. Nós temos aqui um avanço muito significativo já em São Paulo dessa operação. Trani, comenta um pouco isso, por favor, como é que tem sido esse diálogo, mostrando a possibilidade de nós termos o agro sustentável, que é o nosso compromisso, né? Que é o compromisso que une a todos que querem a questão ambiental combinada com a questão da produção, e que passos que você imagina nisso que você nos comunicou, e certamente todos gostaram muito, o consórcio Brasil Verde, uma aglutinação dos estados numa ação integrada na questão ambiental. Que próximos passos que estão sendo pensados nesse sentido aí, por favor, meu caro Eduardo Trani?
Arnaldo, eu acho que a agenda que nós perseguimos esses últimos 4 anos, no mínimo, né? A Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura, culminou, obviamente, numa série de instrumentos importantíssimos para que a gente cumpra tanto a aplicação da legislação, quanto o que a gente está chamando também o incentivo à economia verde do Estado de São Paulo, da biodiversidade. Isso, de um lado, os instrumentos estão prontos, o chamado Programa Agrolegal foi finalizado por uma série de decretos do Estado de São Paulo. Estamos adiantados, como você disse, a Secretaria da Agricultura, até melhor que eu, poderá dar a vocês os números, né? Nós já estamos terminando a primeira rodada do CAR e, obviamente, estamos passando a fase do PRA, como você disse, importantíssima para o setor. Mas, em específico, em relação ao programa que nós fizemos do Etanol Mais Verde, que nessa parceria Orplana, está aqui o colega da Orplana, a Única, e a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura, obviamente, hoje o Etanol Mais Verde é um dos maiores exemplos da recuperação ambiental das nossas propriedades da cana. Nós diminuímos a pegada hídrica em torno, né, Romão, de 50% nos últimos anos, melhorando a qualidade do solo em ações múltiplas que foram feitas entre as entidades. Ou seja, esse protocolo tem sido um exemplo. E eu aproveito, para não me alongar, eu sei que nós temos pouco tempo, aproveitando para falar do Etanol Mais Verde, do programa do agrolegal e o programa de proteção, que nós lançamos, viu, José Carlos, aqui no Estado de São Paulo, uma ambição importantíssima chamada Programa Refloresta São Paulo. Imaginando a nossa economia, inclusive a nossa economia florestal, que ela é pressionada por todos os lados. Nós colocamos uma ambição no Plano de Ação Climática até 2050 de recompor e restaurar 1,5 milhão de hectares desta economia. Isso está demonstrado, fizemos com cientistas, fizemos com a agricultura, fizemos tudo. E esse 1,5 milhão é composto de duas grandes vertentes. Uma, que é o compromisso com a aplicação do Código Florestal, digamos assim, pelo programa do PRA, de recompor 800 mil hectares até 2040. Isso foi amplamente divulgado e a própria implementação do CAR no Estado de São Paulo já demonstra essa viabilidade. Então, nós teremos enormes ganhos. Com isso, nós vamos poder acionar mercado de carbono e outros instrumentos. Quer dizer, essa recomposição florestal do Código do Estado de São Paulo, nós estamos vendo como uma oportunidade. Mas não só isso, nós abrimos um flanco novo, que são os outros 700 mil hectares, que nós estamos chamando de incentivados. E aí o Arnaldo já trouxe. O primeiro grande incentivo, Arnaldo, foi você, claro, federal, mas os nossos deputados aprovarem o ICMS ambiental. A partir desse ano, 2023, com efeito no orçamento de 24, só para dar essa boa notícia, nós teremos dinheiro novo na mão dos prefeitos, porque foi feita uma recomposição, de 0,5% do ICMS ambiental a eles. E esses municípios são municípios que protegem a floresta nativa e vão receber, são 150 milhões de reais ano fixo. Isso vai ter todo ano na mão dos prefeitos, por uma regra que distribui. Então, nós precisamos agora do setor produtivo, Secretaria da Agricultura, obviamente, a CAT, todo mundo, os incentivos para que os prefeitos abram os seus fundos municipais de PSA, de pagamento para os serviços ambientais para florestas com recursos do ICMS que ele vai receber. Isso é uma novidade no Brasil. Eu apresentei isso ontem, viu, Zé Carlos? Nós trouxemos os 24 estados brasileiros, Arnaldo, aqui em São Paulo, ontem, num evento promovido pela GIZ e pelo Ministério do Meio Ambiente. Estavam aqui 24 estados, para discutir como que o Brasil vai implementar o PSA. E é riquíssimo esse movimento. E esse PSA vai fazer justamente florestas, vai fazer PSA de restauração, vai fazer PSA de saneamento, vai fazer PSA de outros institutos. Então, nós temos aí uma mobilização muito importante, queria dar essa boa notícia. E termino só para secundar a fala do querido embaixador em relação à governança global. Eu gosto desse tema, porque, de fato, concordo plenamente com ele. O mundo e o planeta não se organiza numa governança global forte, exceto aquela que, obviamente, o IPCC e o clima têm feito. A importância das COPs e do IPCC e da agenda climática é essa governança que a gente chama um pouco imposta aos seus entes, e hoje na mão dos subnacionais. Mas eu quero alertar que agora, no mês de dezembro, nós vamos ter a importantíssima
Convenção da Biodiversidade em Quebec, no Canadá. O Brasil, além de clima, nós temos biodiversidade. Ninguém é tão biodiverso como nós. E as metas de Aichi, que terminaram em 2020, e por força da pandemia, nós não pudemos fazer a nova COP da biodiversidade, ela não foi feita em 21, ela não foi feita em 20, e nós vamos fazer agora em 22, ela tem que colocar metas ambiciosas para os próximos anos, para que a gente não perca a riqueza da biodiversidade do planeta. E eu diria que essa é uma governança fraca, se me permite aí, o Zé Carlos, porque sequer a sociedade está mobilizada para essa COP. Nós nos mobilizamos para a COP do clima e nos mobilizamos pouco para a COP de biodiversidade. Então, faço um apelo, eu sei que o setor nosso da agricultura deve estar lá, espero que esteja junto com a gente, o Estado de São Paulo estará indo, e assim os demais estados brasileiros, e o governo federal tem que assumir metas ambiciosas na pauta da biodiversidade. Fico por aqui, foi um enorme prazer discutir com vocês. O Estado de São Paulo e a Secretaria, eu sou um entusiasta da agenda ambiental do Estado de São Paulo, nós mobilizamos inúmeros setores internos e temos, acho que, uma grade de oportunidades nos próximos anos enormes e que São Paulo tem sido líder, sim, nos estados subnacionais para o meio ambiente. Trani, o seu entusiasmo é o nosso entusiasmo, né? Porque nós agora vimos várias questões, dúvidas, logicamente, existem, mas esses pontos que nós pudemos aí, ao longo dessa hora e 14 minutos, o relógio parou aqui, como nas convenções anteriores, são 11h14 ainda, está certo? Assustado pelo nosso prazo limite, embaixador Zé Carlos. Nós vimos pontos. Biomas, essa iniciativa fantástica. Isso que você relata a todos nós, eu vibrei aqui. Você sabe que, designado pela Frente da Economia Verde, eu pude ser o relator do projeto aprovado sobre pagamento por serviços ambientais e ver agora a discussão da sua implementação é extraordinária. O Amorim me brindou ao longo aqui desses debates com envio de algumas matérias muito relevantes que eu vou transmitir depois, vamos disponibilizar aí nas redes sociais da Frente da Economia Verde. E o nosso Trani também mandou links em que temos aí o Programa de Ação Climática de São Paulo apresentado, que nós veicularemos também nas nossas redes sociais. Eu quero lhes agradecer muito. Abusei do tempo aqui, convidei até a fazerem perguntas e a escassez do tempo, infelizmente, não vai nos permitir dar vazão a isso. Mas acho que todos gostaram muito do que ouvimos. Um relato de duas pessoas que participaram muito proativamente, que nos orgulharam pelo desempenho que tiveram pessoal, pelo desempenho que tiveram institucional lá na nossa COP27. Eu, de minha parte, vou repetir, agradecendo a sua saudação, Romão, vou repetir aquilo que tenho convicção. São 2 pontos e muito singelos, mas acho que dão pistas para o futuro. Conviver o agro e o meio ambiente. É possível, é necessário, é indispensável. Convivência, tá certo? O agro pode ir adiante, produzir cada vez mais e com respeito à questão ambiental. E segundo, aí é do nosso país. O Brasil não ser algoz, mas o Brasil ser vanguarda da nova economia, da economia de baixo carbono, da economia verde. Nós podemos ser líderes mundiais disso. A ideia de trazer uma nova edição da COP para cá, acho que é muito positiva e oportuna para isso, aprofundar o setor de biocombustíveis, energia limpa, tá certo? Avançar no modal de transportes e na produção agropecuária com a sustentabilidade, conforme nós destacamos. O Brasil transformar a limitação numa oportunidade e cobrar também reconhecimento internacional. Compra dos CBIOS no mercado internacional, mercado de carbono. Nós podemos ter indicadores de descarbonização que podem atrair recursos e fazer com que países aqui invistam nessas iniciativas. Nós todos que estamos aqui, eu sei, acreditamos nisso, e esse debate, essa troca de opiniões aqui, certamente vai fazer com que saiamos com as nossas convicções ainda mais fortalecidas.
Muito obrigado, Eduardo Trani. Muito obrigado, embaixador José Carlos Fonseca Júnior. Muito obrigado a tantos amigos, todas as entidades. Desculpe, a BBI, a nossa Associação Brasileira de Inovação, presente o tempo todo no debate, não tinha mencionado, percebi aí a Isabela. Um abraço a todos, uma ótima sexta. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Obrigado aí, Romão. Abraço, Arnaldo. Fica com Deus aí. Rose, Parabéns. obrigado, Rose. Obrigada. Até a próxima. Sucesso, deputado. Sucesso aí. Estamos na torcida, hein? Gol de Obrigado, placa. Romão. Gol de placa. Estamos firmes, queridos. Muito obrigado. Viu? É isso aí. Saudades. Abraço, Aí, Adalto. saudades aí. Obrigado, Guilherme, Abralatas, todo o apoio aí, hein? Tá? A Probio, Brabio, todos que estiveram conosco, nossa Absolar. Um abraço a todos.